Agora, sem ter comido nada, a mãe vai para a sala e liga a tentação permanente do televisor em cores, colocando o volume no máximo para que, em seu canto, a filha se arrependa de ter escolhido a mais superficial entre duas formas de prazer. A mãe procura desesperadamente e por fim encontra consolo, pois a filha vem com um homem para cá, em vez de ir com ele a algum outro lugar. Ela teme que agora, atrás da porta fechada, a carne esteja falando. Teme que o jovem ainda o esteja fazendo por dinheiro. A mãe só consegue imaginar que alguém queira dinheiro, mesmo que essa pessoa disfarce a cobiça com astúcia, levando a filha a crer que ele a quer. Pode ficar com tudo, mas dinheiro não, decide essa ministra das finanças da família, que amanhã mesmo vai mudar a senha da caderneta de poupança. Agora a senha não vai mais ser Érica, e a filha já vai se arrepender bastante se quiser passar para o nome do jovem todo o seu patrimônio no banco. Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro, e hoje vamos falar de A Pianista, livro da austríaca Elfriede Jelinek, não sei como se pronuncia, e o filme A Professora de Piano, de Michael Haneke, diretor também austríaco, filme que foi baseado nesse livro. Os dois, o livro e o filme, contam a história de Erika Kohut, uma pianista que é também professora de piano. Ela mora com sua mãe, seu pai morreu num sanatório, numa casa para pessoas com problemas mentais. E ela mora com uma mãe que eu posso dizer tranquilamente que está entre as piores mães do mundo. Uma mãe hiperdominadora, mesquinha, egoísta, sádica e sei lá quantos defeitos você conseguir imaginar. E essa mãe, ela criou a filha para ser uma pianista de talento, para ser alguém que se destaca, sempre disse que a filha era diferente de todo mundo. A filha acabou não demonstrando tanto talento assim, ou pelo menos não tinha tanto talento aliado a um equilíbrio emocional adequado para uma pianista, e acabou se tornando uma professora de piano num conservatório bem tradicional da Áustria. As duas vivem uma relação de muita tensão, um ódio mútuo, uma dependência mútua completamente doentia. E mais do que isso, a própria Érica é uma pessoa com muitos problemas emocionais, psicológicos, afetivos. Ela não consegue se relacionar com ninguém, ela tem uma obsessão mesmo com essa história da mãe, ela tem uma obsessão com o fato de ela ser especial e ela passa toda essa maldade, esse rancor que ela sente para os seus alunos. Ela é considerada uma professora excelente porque é muito exigente, mas ao mesmo tempo ela meio que se vinga nos seus alunos. E eu cheguei a esse livro, eu comprei numa liquidação da Livraria Nobel, que estava se mudando de lugar aqui em Aracaju, e estava com 50% em todos os livros. Eu fui lá para ver se achava alguma coisa diferente e encontrei esse livro. Eu tinha visto A Professora de Piano, eu nem lembro se eu tinha visto inteiro, eu creio que não. Mas eu sou fã de Michael Haneke, e decidi comprar e decidi ler. Agora no meu intervalo que já se prolongou até demais, de Os Miseráveis. E aí, depois de ter lido, eu vi o filme. O filme ele é conhecido por ser um filme complicado, um filme pesado, um filme com uma temática assim, que equivale a um soco no estômago, mas eu posso dizer que perto do livro o filme é sessão da tarde. Pode ter certeza. Então, antes que você se empolgue e vá atrás do filme ou do livro, é importante fazer um aviso sério, não estou brincando, querendo me impressionar.
Este é um livro difícil, não intelectualmente, emocionalmente, psicologicamente, é um livro complicado. Digamos, sem querer menosprezar ninguém, mas é um livro para gente grande, é um livro que dificilmente vai lhe trazer alguma satisfação. Eu lia e, assim, não há nada de bom, nenhum sentimento bom brota desse livro. Ou do filme, da mesma forma. Mas, ao mesmo tempo, é uma obra literária de extrema qualidade e que leva você a refletir bastante justamente sobre uma miríade de sentimentos negativos. Então, ele é um livro sobre o egoísmo, sobre ódio, sobre rancor, sobre a mesquinhez, sobre seríssimos problemas afetivos e sexuais. É um livro sobre dominação, sobre humilhação, sobre frustração, inveja, ciúmes. Se eu começar a pensar, eu vou ter diversos outras, vou pensar em diversas outras palavras negativas que se encaixam bem nesse livro. É um livro que retrata um relacionamento incrivelmente doentio entre uma mãe e uma filha, e um relacionamento incrivelmente doentio entre duas pessoas do sexo oposto. É um livro que choca muitas vezes, tem cenas realmente desagradáveis, mas eu acho um livro necessário. É um livro que meio que subverte essa história de que a literatura ela só tem que divertir e tal. Ele traz satisfação na leitura, mas de outra maneira, de uma maneira, digamos assim, insatisfatória, a partir da provocação. Eu não gosto dessa palavra, mas ele é um livro subversivo nesse sentido. E o filme não fica para trás, apesar de que, mesmo sendo Michael Haneke, mesmo sendo um diretor extremamente corajoso, extremamente ousado, ele teve que se limitar ao passar o que está aqui no livro para a tela. Talvez Lars von Trier, o dinamarquês, tivesse filmado 100%, mas o Michael Haneke acabou não tendo coragem, os produtores não deixaram que ele transferisse o sentimento, a ideia do que esse livro passa para a versão cinematográfica. Então eu dei mais ou menos uma ideia do que fala o livro, mas vamos à história em si. Como eu falei, a Erika tem esse problema com sua mãe, ela tem perto de 40 anos e é uma mulher frustrada afetivamente, sexualmente, emocionalmente. Se você viu Cisne Negro, você vai ter uma ideia mais ou menos do tipo de mãe que Erika tem e do tipo de problema que Erika tem, só que ali no Cisne Negro é uma versão para crianças, digamos assim. Você vê que é impossível que a mãe de Cisne Negro não tenha sido inspirada, pelo menos parcialmente, na mãe da Erika Kohut aqui. No meio disso tudo, desse turbilhão, dessa revolta, a mãe, ao mesmo tempo que domina a filha, ela meio que escraviza, ela é muito avarenta, ela pensa muito em dinheiro, não deixa a filha comprar vestidos novos, ao mesmo tempo que, para não gastar dinheiro, para que ela não se sinta mulher, sempre tem que se sentir uma criança, a mãe vai com a filha para todos os lugares, faz questão de ajeitar a roupa, de tratar a filha como criança mesmo. E para fugir disso, a Erika, volta e meia, ela depois da aula, ela inventa desculpas para a mãe, ela inventa desculpas para as colegas de trabalho, para as professoras, fingindo que é um encontro amoroso, mas ela vai ou ver casais fazendo sexo em determinados locais, assim, na sarjeta mesmo, ou vai para ver filmes pornográficos. É a maneira como ela encontra satisfação pelas suas frustrações. E mesmo assim, em outros momentos, até com automutilação, ela tem um instinto de masoquismo e de sadismo incrível. E no meio disso tudo, ela descobre o interesse de um aluno seu, um aluno um pouco mais velho, mas assim, bem mais jovem que ela. E ao mesmo tempo ela começa a ficar obcecada por ele, e ela tenta dar
tenta fazer com que esse relacionamento dê certo, mas a maneira dela, que é uma maneira realmente insana. E o que para o aluno, para o Clemer, é um jogo, uma diversão, ele é meio romântico, tal. Romântico não no sentido de que a gente usa aqui, mas ele se sente um jovem aristocrata do século XIX que quer ter uma vida amorosa e acha que... Eu vou ler que vocês vão entender melhor mais ou menos como ele encara, ou pelo menos como inicialmente ele encara esse seu amor, essa sua paixonite pela professora. Fora a música, o aluno Clemer tem um outro propósito a respeito do qual não para de pensar. Ele é fanático por música e, em segredo, é fanático por sua professora de piano. Tem a opinião estritamente pessoal de que a senhorita Corrut é exatamente aquela mulher que um homem jovem deseja para ser introduzido na vida. O jovem começa pequeno e logo se exalta. Todos têm que começar um dia. Logo ele poderá deixar para trás o estágio de principiante, assim como um motorista principiante primeiro compra um carro pequeno, usado, para mais tarde, quando se tornar mais habilidoso, comprar um modelo novo e maior. Fräulein Erika é constituída inteiramente de música, e além disso, ela ainda não é tão velha assim. Dessa maneira, o aluno avalia o seu modelo de teste. Então é nesse espírito que ele começa a se aproximar dela, só que ele não estava preparado para o que iria encontrar, para o nível de doença, de desequilíbrio da Erika Corrut. E aí o filme toma um destino inquietante. Eu não vou falar mais sobre a trama, porque seria entregar um spoiler. Acredite, eu não dei nenhum spoiler. Você precisa ler ou ver o filme para ver do que se trata. Mas, como eu falei, são muitos sentimentos negativos. Prepare-se para tudo isso. Falando um pouquinho sobre o livro e o filme, como é praxe, é regra, todo livro ele é mais completo do que um filme, porque por mais que tenha a visão, a linguagem cinematográfica exige maior concisão. São 2 horas para contar a história, um pouquinho mais de 2 horas, e o diretor tem que fazer escolhas, então ele muda algumas coisas. Você vê que as mudanças que ele fez em relação ao livro decorrem de 2 fatos principalmente. Um é que o livro ele se passa, eu creio que nos anos 80, ou final dos anos 70, eu acho que é no começo dos anos 80. Então determinadas situações ficariam muito anacrônicas se você colocasse no livro. Eu acho que ele não tinha dinheiro, orçamento para fazer um filme ambientado nos anos 80. O filme eu acho que é de 2004, se não estiver enganado. E as outras mudanças são decorrentes de escolhas mesmo, por conta do tempo. Então ele abreviou algumas coisas, o que acaba deixando meio que comprometida, de certa forma comprometida, a motivação de alguns fatos, de alguns personagens. O Michael Haneke é um dos meus diretores favoritos, é um dos poucos diretores de quem eu posso dizer que eu conheço quase toda a obra. Todos os filmes que eu vi dele até hoje são de ótimo para cima. Então, tem alguns que são realmente bem difíceis, mas que quando você olha você vê que realmente é um diretor que tem algo a dizer. Então não me admira ele ter escolhido esse roteiro para filmar, porque se você olhar, sempre tem pessoas problemáticas, sempre tem a questão da solidão, da pessoa que está cercada por problemas e por problemas que nascem dentro dela mesma, que problemas que muitas vezes afetivos, emocionais. É só você olhar A Fita Branca, que é um grande sucesso, olhar O Sétimo Continente, que é acho que o primeiro filme dele, que é um soco no estômago, olhar Cachê, que só na segunda vez que eu fui ver que eu fui me dando conta de como é um filme absolutamente genial e perturbador. Amor, que é um dos meus filmes favoritos
desde sempre, enfim. Não estou aqui para falar de toda a filmografia de Haneke, mas se você não conhece Michael Haneke, assista. Ele tem filmes assim como Funny Games, que são absolutamente geniais. Eu acho meio lugar comum dizer isso, mas assim, eu acho o livro acaba sendo superior pelos motivos que eu acabei elencando. Há algo aqui muito pessoal, e a linguagem que a autora usa passa um pouco disso. Ela tem uma certa acidez, um quase humor que ela usa, que assim, que você vê que ela não usa para fazer graça, mas ela usa para deixar você um pouco perturbado. Então tem momentos que ela faz algumas piadas sem graça, e você vê que é de propósito, que você fica, puxa, será que cabia essa gracinha aqui mesmo? E aí você vê como a narração já é doente, para fazer par com os personagens que são todos doentes. Então, eu repito, são duas obras muito boas, mas duas obras perturbadoras. Então é isso. Se você gostou, mais uma vez, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Abraço.